consegue escrever a distância do Sol ou o tamanho de um átomo? Sim, mas isso é muito complicado e demorado. Notação científica serve exatamente para isso. Facilitar a escrita de números extremamente grandes ou de números extremamente pequenos. Ela serve para representar a distância da Terra ao Sol ou pequenas como o tamanho de um átomo. Como exemplo, hoje iremos usar Ray Palmer, um cientista de nanotecnologia que, diferente dos outros, não nasceu com superpoderes. Ray Palmer ele tinha um traje que diminuía sua massa no tamanho de um átomo e em diferentes escalas. Hoje iremos descobrir qual era o tamanho que o Ray Palmer ficava quando ele usava o traje para diminuir o tamanho de um átomo, em notação científica. Bem, vamos tomar como exemplo o tamanho de um átomo em metros. Vocês podem observar que esse número é muito pequeno. Então é para isso que nós vamos utilizar a notação científica, para poder compreender e facilitar a escrita desses números. Então, para isso, nós temos que deixar este número maior do que 1. Então, nesse caso, vamos pegar o número 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? O expoente seria o número de casas que a nossa vírgula andou. Nesse caso, são 10 casas. Porém, o nosso expoente será negativo, pois a vírgula andou da esquerda para a direita. Para transformar um número em notação científica, é fundamental conhecer as propriedades da potenciação, principalmente em relação ao deslocamento da vírgula quando multiplicamos um número por uma potência de base 10 em relação ao sinal do respectivo expoente. Sempre que um número for maior que 1, o expoente será positivo na notação científica. Para que você entenda melhor, vamos tomar como exemplo o número 1800. Nós sabemos que na notação científica, o número não pode ser maior do que 10 e nem menor do que 1. Então, ao deslocarmos a vírgula, chegamos ao número 1,8. Para colocarmos o expoente na base 10, basta colocar o número de casas que você andou, neste caso, 3 casas. Então, a representação ficaria assim, 1,8 vezes 10 elevado a 3. Para sabermos quando uma notação científica é negativa, assim como seu expoente de base 10, basta ver se os zeros estão posicionados na esquerda ou na direita. E no caso, se deslocarmos a vírgula para a direita, o expoente de base 10 será negativo. Bom, vamos para um exemplo. Como podem ver, este aqui é uma notação científica de valor negativo. E como eu mencionei anteriormente, é considerado um número negativo quando a vírgula está para a direita. E para resolver essa conta, a gente faz o seguinte: a gente transfere essa vírgula para a esquerda. E agora, como eu resolvo? Sabemos muito bem que, para resolver uma notação científica, o número que a gente usa não pode ser maior que 10 e nem menor que 1. Por isso que nós vamos usar o 4,5, porque ele não é nem menor que 1 e nem maior que 10. Depois a gente multiplica pelo expoente de base 10. E agora, a gente tem que descobrir o valor negativo para colocar acima do 10. E a gente usa isso dos números que estão antes da vírgula. A gente não conta esse zero, a gente exclui ele. A gente só conta o que estão depois dessa daqui até essa. E vai ficar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aí vai ficar menos 5. Agora vamos para o segundo exemplo. O Brasil possui uma população estimada de 203 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Em notação científica, escrevemos este número como? Para escrever em notação científica, colocamos a vírgula após a maior ordem, sendo este algarismo menor que 10 e maior que 1. Vamos escrever o número 203 milhões. E como tem que ser menor que 10 e maior que 1, a vírgula vai ficar depois do 2. Vezes 10. E o elevado, vamos contar agora quantas casas a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser elevado a 1. Mas para esse número não ficar tão grande, a gente pode fazer 2,03 vezes 10 elevado a 8. E esse é o nosso resultado final.